Bom dia, criança. Bom dia, turminha do segundo ano. Bom dia a todos. Bom dia aos pais. Espero que todos se encontrem bem na aula de hoje, tá? Então, meus amores, na aula de ciência, por favor, pegue o livro aí, onde está mostrando a capa, né, na telinha do celular de vocês. Então, o componente curricular de hoje é ciências, tá certo? Logo em seguida, vocês irão para a página 106, onde temos como a unidade 8, que vai falar sobre de onde vem a sombra. Vocês sabem de onde que vem a sombra? Hein? A sombra que você faz. Vocês sabem, por exemplo, no meu rosto aqui tá tendo uma sombra. Você sabe de onde que tá vindo essa sombra? Relacionada à posição que a pessoa se encontra, né? Do lado do quê? Da luz do sol, né? Da luz de um raio, né? Um raio solar, né? Como também de energia, né? No caso, eu estou o quê? Qual é a minha posição? Na posição que eu me encontro agora, no meu lado direito, estou do lado da luz e do lado esquerdo estou do lado que posiciona onde está fazendo sombra para o meu rosto na minha face do lado esquerdo. Pois bem, na aula de hoje, nós iremos realmente falar sobre esse assunto, né? Na questão da sombra, né? É justamente reconhecer que o sol, né? Vamos focar mais no sol, tá bom? Que o sol se move no céu, tá? Ao longo do dia. Então, isso quer dizer que o sol ele não fica parado, ele fica se movendo, né? Ao longo do dia. Como também nós temos que compreender que a sombra é como ela é formada. Como é que a sombra é formada? Nós vamos compreender a partir do momento quando começarmos a ler o assunto e debater sobre ele, tá certo? E em seguida iremos também reconhecer que as sombras variam de comprimento ao longo do dia por causa do movimento do sol, tá certo? Pois bem, meus amores, espero que, de acordo com o assunto explorado, eu espero que você perceba, tá? Que o movimento do Sol no céu, já dando um ponto de partida, tá? O movimento do Sol no céu ao longo do dia é por meio da luz do Sol que as sombras são formadas, tá? Além disso, ela espera, né? Eu espero que vocês percebam, tá? Essa formação, essa composição, tá? Que faz com que ocorra a sombra. Por exemplo, se você agora, né? No horário que você se encontra, na parte da manhã, se você sair para fora e você ficar do lado do sol, você observa que do seu lado, dependendo da posição do sol, ou o lado direito ou esquerdo seu, vai fazer sombra, né? Sombra naquele seu lado, ou esquerdo ou direito, tá certo? Então, por isso que elas faz com que no final do dia a luz do sol vá sumindo, aí ó, a luz do sol vai sumindo, tá? Vai sumindo e com isso as sombras formadas pela luz do sol nos objetos também vão sumindo. Por exemplo, você observa aí nessa imagem, né? O que está acontecendo nessa imagem aí? Uma moça, tá? Ela está debaixo de quê? De um guarda-sol, né? Sentada numa cadeira. Por que que ela não está sentada do lado direito da outra cadeira? Por quê? Porque justamente é onde está fazendo sol. Mas até então, de acordo com o movimento do Sol, né, a questão do horário também, o Sol vai se posicionando de um lugar diferente, tá certo? Então, ela já esteve sentada no lado esquerdo, só que, de acordo com a formação, né, ao longo do dia do Sol, o formato, a posição do Sol, ela vai se deslocando, o Sol vai se deslocando, e aí vai formando sombra em outros lugares, em outros ambientes, né? Então, do mesmo jeito, é o que ocorreu aí, tá certo? Na questão do no guarda-sol, tá?
a moça procurou a sombra, onde vocês estão vendo a sombra, tá? Mais propícia para ela estar sentada para ver a miragem, a paisagem do mar, ok? Então, nessa unidade aí, pessoal, na unidade hoje 8, onde fala sobre de onde vem a sombra, a sombra, ela produz, tá? Pelo guarda-sol, esta deslocação, tá? Para o lado, ele vai se deslocando para o lado e para o outro, dependendo da posição, né? Por isso, no caso aí, a mulher, né? Você vê essa mulher aí, é que quer ficar na sombra e escolheu essa cadeira. Então, ela escolheu essa cadeira por quê? Porque ela está do lado da sombra. Quem quer ficar lá no sol? A não ser que você vá com o objetivo de pegar sol. Dependendo do horário também, né? Quer se bronzear, tá? Então, o guarda-sol é um tipo de guarda-chuva grande que serve para proteger contra os raios solares, tá certo? E na questão da área sombreada e mais escura, como você está vendo aí, né? Provavelmente mais fresco, justamente, fica mais fresco, né? Ou seja, com temperatura menor que a do entorno do sol, né? Por exemplo, se ela sentasse nessa outra cadeira do lado direito, ela estaria numa sombra fresca? Não, ela estaria no sol quente, né? O sol todo pegando e esquentando, né? Mas como ela preferiu ficar debaixo da sombra, então aí ela vem o quê? Vem ficando bem arejado esse lugar onde ela escolheu, que é na sombra, ok? Agora nós vamos para na página 108, tá? Na página 108 vai falar justamente da luz e sombra. Vamos lá ler esse texto? Depois que o sol se põe, olha aí, ele já está explicando. Depois que o sol se põe, a noite chega e não temos luz solar. Com certeza. Tudo fica escuro e precisamos de luz artificial para enxergar o que existe ao nosso redor. Então, por exemplo, agora nesse momento que a tia Dani está gravando a aula, ela está usando que tipo de luz? A luz artificial. E quando for durante o dia de manhã, quando você acordar, você vai usar a luz artificial ou a luz solar? A luz solar, tá certo? Então, a luz artificial é justamente para podermos enxergar o que existe ao nosso redor, certo? No caso, ela produz pelo ser humano, a luz artificial ela é produzida pelo ser humano, viu? Como a luz de lanternas, lâmpadas e faróis, ela é produzida pelo ser humano, tá? Continuando o texto. Porém, durante o dia, quando estamos em um local aberto, em um dia bem ensolarado, podemos ver os animais, olha aí, sem precisar da luz artificial, tá? Então, durante o dia nós vemos o quê? Podemos ver os animais, as plantas, os objetos e tudo que há à nossa volta. Isso com a luz solar. Também é possível observar algumas regiões mais escuras, onde a luz do sol não chega diretamente. Nessa região são as sombras. Olha aí, como você está vendo aqui, tá? Essa parte aqui, ó. As sombras, viu? Já na página 109, temos aí uma meninazinha representando aí na imagem, né? O mesmo momento em que a chuva não consegue atravessar o guarda-chuva, ela está se protegendo, certo? E no outro, nós temos essa outra imagem aqui, ó, um meninozinho, né? Explorando o que? A luz do sol, né? Onde não consegue atravessar o corpo do menino. Com isso, uma parte do chão fica o que? Escura, formando uma sombra. É o que vocês estão vendo aí, tá? Já nessa outra imagem, nós temos o que? Você está vendo a imagem verdadeira?
Não, você está vendo só o quê? Uma sombra. O que é que vocês estão vendo nessa sombra aí? O que é que essa sombra está mostrando para você? Uma pessoa. Uma pessoa, ela está fazendo que tipo de atividade? Isso, está andando de bicicleta. Muito bem, ó, através da sombra nós identificamos qual tipo de ação que aquele ser humano está praticando, tá certo? Então vamos lá ler o texto. O formato da sombra pode nos dar pista sobre o formato do objeto. Por exemplo, podemos dizer, observando a sombra mostrada na imagem ao lado, que se trata de alguém em uma bicicleta. Mas será que é sempre assim? Será que pela forma da sombra podemos sempre dizer qual objeto que a produz? Na ilustração à direita, por exemplo, a sombra se parece com um gato, mas na realidade ela está sendo produzida pelo braço e pela mão de uma pessoa. Essa daqui, viu? Essa imagem aí. Então, se nós chegarmos a observar, né, de imediato, a gente percebe, a gente acha que é uma sombra de um gato, mas que na verdade não é uma sombra de um gato, justamente é o que? É uma pessoa, né, explorando a sombra com um efeito de um formato de quê? De um animal, né? Eu posso fazer isso? Posso sim. Eu posso chegar numa parede, né? E formar vários tipos de animais, objeto, dependendo da forma como eu vou colocar a posição do meu dedo, do meu braço, tá certo? Do meu corpo. E aí eu vou formando o que eu realmente queira formar. Se eu quero formar um pássaro, aí eu vou formando um pássaro. Se eu quero formar um gato, como foi formado, então eu vou formando um gato. Se eu quero formar um jacaré, eu formo também um jacaré, através de quê? Da própria sombra, certo? E aí nós temos, continuando na página 109, nós temos esse tópico aqui, ó. Você já brincou de fazer sombra de animais com as mãos? Você já? Eu já. Eu, às vezes, quando eu tô assim, em frente a uma parede, né? Até mesmo no chão, quando eu estou andando, eu sempre procuro fazer um pássaro, né? Procuro fazer um jacarezinho, um coelho, sempre explorando a sombra com o formato de um animal, tá? Exploro o quê? As mãos, tá? E você, já fez? Já explorou as suas mãos formando um animal a partir de uma sombra? Tente fazer em casa, procure uma sombra, tá? E tente formar um animal com as mãos. Caso você não tenha feito, ter experimentado essa experiência, porque a tia Daína já experimentou. Porque nessa questão aqui, ele fala justamente da questão da sombra, ó. Que é a que a gente acha que foi espontaneamente, igual o que tem aqui nessa da bicicleta, né? Foi justamente a menina pedalando, passeando, se divertindo, e aí a sombra ia acompanhando ela, né? Já aqui, foi aqui, ó, onde tem esse gato, foi proposital, tá certo? Foi realmente uma pessoa explorando a sombra com as suas próprias mãos, formando um animal, tá certo? Na página 110, vocês irão fazer a atividade, tá? Então, nessa unidade, ela falou sobre a importância da sombra, né? E que a sombra, ela se posiciona através do quê? Através da luz solar, né? Ou seja, através do sol, onde ao longo do quê? Do dia, tá certo? A sombra acontece à noite? Não. Por quê? Porque não tem a luz solar. Tem somente o que? A luz artificial, tá certo? Mas mesmo assim, se nós chegarmos a explorar uma sombra, né, do nosso corpo, da nossa mão,
na luz artificial pode acontecer? Pode sim, tá? Então, aqui onde eu estou, no próprio livro onde eu estou explorando, que é o livro de vocês, está acontecendo uma sombra aqui. Se eu quiser explorar, eu posso explorar tanto na luz a sombra como na luz artificial, como também a luz solar, tá certo? Então, de onde vem a sombra? Vem de onde? Vem a partir do quê? Do movimento no céu ao longo do dia, né? Através de quem? Do próprio sol, certo? E que a sombra, ela é como que ela é formada por quem? Pelos comprimentos do dia por causa do movimento do sol, tá certo? É a partir daí que se forma uma sombra, por conta da movimentação do sol. O sol, ele não fica parado, ele se movimenta. E aí a sombra, ela é produzida pelo corpo, por qualquer objeto, então vai formando aquela sombra, tá certo? Igual você viu do guarda-sol, né? Você não viu do guarda-sol aqui? Né? Então, a sombra foi produzida por quem? Pelo guarda-sol. Através do quê? Do movimento do sol, né? Que bateu em cima do guarda-sol e aí fez com que o guarda-sol formasse uma sombra. Ok? Então, meus amores, por essa aula de ciência, ficamos com o título De onde vem a sombra, tá? Então, a sombra, ela surge a partir do movimento do sol no céu ao longo do dia, né? Dela é formada uma sombra, tá? Beijo e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau. Saudades de vocês, tá bom, meus amores?